Pra galera que gosta dos vídeos longos, aqui vai um. Hoje tem o Dortmund finalista e a saída, podemos dizer, melancólica de Mbappé do Paris Saint-Germain, um desfecho deprimente. Tá, vamos ver se os adjetivos são esses mesmo. O Flamengo perdendo para o Palestino. Trabalho do Tite, que também é melancólico. O trabalho do Tite, que iludiu muita gente com o Campeonato Carioca, vai colhendo esse tipo de resultado e esse tipo de desempenho. O Flamengo perdeu para o Palestino. Esse trabalho já acabou? Esse trabalho já se encerrou e falta só formalização? O Tite já foi demitido? Só falta assinar e divulgar nota oficial? Ou ainda tem salvação? Vamos discutir sobre isso aqui. E também o Brasileirão, que não vai parar, porque não há consenso entre os grandes clubes da elite do futebol brasileiro. Falaremos sobre esses assuntos no vídeo desta quarta-feira. Like, se inscreva, ative o sininho, rumo a 200 mil inscritos por aqui. Olha, Libertadores hoje, meus palpites. O São Paulo vence do Chile e o Botafogo empata em casa com a LDU. São os meus palpites hoje no Aposta Ganha. Você entra lá, faz a sua fezinha, jogue com responsabilidade. Você que tem mais de 18 anos, link no comentário fixado do vídeo. Segundo recado, é nessa semana. A Paola Colaro vai dar mais uma aula aberta de graça para todo mundo. Você que acompanha os posts da Paola, o dia a dia da Paola nas redes sociais, ela fala sobre o digital, como viver do digital. Hoje ela vive disso. Ah, mas é possível? É. E ela vai compartilhar com você várias estratégias. Você vai pegar vários insights nessa live e isso vai ser determinante para você sair da situação que você está. Aproveita, se você tem alguém da família, algum amigo que está precisando dessa ajuda, indica essa live para ele, para ela também, tá bom? O link está na descrição do vídeo. Esse link vai te direcionar para um grupo de WhatsApp. Lá você vai ter todas as informações da live, onde vai ser o dia, o horário, tudo certinho. Não tira o espaço e a chance de quem realmente está interessado, está querendo esse conteúdo, precisa desse conteúdo para mudar de vida. Entra só se você estiver nessa pegada, tá bom? Link na descrição do vídeo de hoje. Vambora, eu vou começar com a Champions. Então, primeiro Champions, depois Flamengo, depois a questão do Brasileirão, que não vai parar, apesar do que os três gaúchos estão vivendo. O Borussia Dortmund vai para a decisão com muitos méritos. A classificação, ela é justa, o agregado, ele ilustra o que foi o jogo, o que foi a superioridade de uma equipe em termos de organização, em termos de estrutura defensiva e até de leitura, em termos de comportamento do que o jogo pedia nos diferentes momentos. Você sabe que um jogo de futebol, ainda mais um confronto de 180 minutos, estamos falando de 2 jogos, esses jogos eles têm fases diferentes e cada fase exige um nível de atenção, concentração, comportamento, postura, tomada de decisão. E o Dortmund ele foi se adaptando às situações que o jogo foi pedindo. Então, diante de um Paris Saint-Germain, que se a gente olhar do ponto de vista individual, ele tem mais capacidade, ele tem mais de onde tirar, ele tem mais fontes de talento do que o Dortmund, porém faltou organização ao PSG. Então, diante desse adversário, ok, muito bom na bola, mas muito mal em termos estruturais, o Dortmund avançou. O PSG fez pressão, o PSG mandou 4 bolas na trave. Existe fator sorte, fator azar na vida? Tem gente que não acredita e eu super respeito. Eu acredito. Mas acho que isso não é tudo, isso não explica tudo, isso não é explicação única. E também acho que quando você trabalha bem, você permite que a sorte apareça com mais força no seu caminho e atenua os efeitos de um azar, de uma jornada ruim, né, do imponderável, daquela coisa que foge da sua mão. Então, acho que ontem, se o PSG tivesse uma construção ofensiva mais organizada, talvez as bolas que explodiram na trave entrassem. Talvez as finalizações ocorressem com mais precisão. Talvez não fosse tão necessário finalizar tanto de fora da área. Talvez esse time conseguisse colocar os seus atacantes em posições mais favoráveis para finalizar. Então, acho que o que pesou para o Paris Saint-Germain, claro, né? Pesou noite ruim do Dembélé, noite ruim do Hakimi, noite apagada do Mbappé, uma desatenção do Beraldo no lance do gol. Fatores individuais pesaram. Mas por que havia tanta dependência do individual?
porque o coletivo não estava bem ajustado. Então o Borussia Dortmund, que tem o Füllkrug, que é um artilheiro muito contestado, mas que fez 2 gols no mata-mata da Champions, está na decisão. O Borussia Dortmund, que tem o Hummels, já caminhando para o final de carreira, mas decisivo no jogo de ontem e com uma consistência defensiva impressionante, está na final. O Borussia Dortmund tem um Kobel, que hoje a galera fala, os melhores goleiros do mundo, é Courtois, é Ter Stegen, é Alisson, é isso, é aquilo. Tem que olhar o Kobel. Mais um clean sheet nessa temporada, nessa Champions. E vai para a decisão. O Dortmund, no papel, não adianta também a galera chegar agora com o discurso de tá vendo, bem feito, vocês não acreditaram. Peraí, ninguém acreditava. Sejamos realistas. Do ponto de vista de qualidade, de investimento, até de histórico recente, nada apontava que o Dortmund chegaria aí. Mas é daquelas histórias, né, de equipes que vão se organizando, se fortalecendo, que vão vivendo noites perfeitas em mata-mata. O Dortmund, ele sai... Olha a situação difícil que ele teve que enfrentar. O confronto das quartas, ele foi totalmente diferente do confronto da semifinal. E é isso que eu digo, né, sobre se adaptar a contextos diferentes. E o Dortmund fez isso no mata-mata. Na semifinal, ele abre o placar nos 2 jogos, ele tem um Paris Saint-Germain todo descoordenado, atacando de tudo que é jeito, tem um Mbappé apagado e ele faz o jogo dele. Em nenhum momento ele precisou de uma virada, ele precisou sair loucamente. E olha que no primeiro jogo, falei isso aqui no vídeo da semana passada, o Dortmund poderia ter construído um resultado maior, porque ele teve oportunidades no segundo tempo, teve o gol que o Füllkrug perdeu na risca da pequena área chutando por cima, teve a chance do Brandt que o Marquinhos travou de maneira impressionante. O Dortmund poderia, se o Dortmund fechasse semana passada com 2-0 ou até com 3-0, ninguém diria, nossa, mas o que aconteceu? Ele jogou para isso, ele produziu para isso. Agora, nas quartas, o texto totalmente diferente. Ele toma 2 gols do Atlético de Madrid, ele sai atrás, ele vai buscar um golzinho importante fora de casa e ainda manda 2 bolas no travessão. Poderia ter virado o jogo em Madrid, mostrou poder de reação. Em casa ele abre 2-0, toma 2 gols e parece que a vaga vai embora. Ele mostra poder de reação, em 3 minutos faz 2 gols e fica com a vaga. Então, perceba, né? O que cada situação exigiu, o Dortmund entregou. Tanto nas quartas de final quanto na semifinal. Decisão? É outra história, é jogo único, tem outro componente, tem um fator emocional presente muito maior, tem uma memória da final de 11 anos atrás, agora é do mesmo estádio e pode ser contra o mesmo adversário, mas o Dortmund é uma surpresa fantástica nessa Champions e não é sorte. O Dortmund trabalhou com muita competência e com menos ferramentas do que alguns adversários para chegar onde chegou. Chegou porque trabalhou bem, ao contrário do PSG, que não trabalhou bem. Mbappé. Primeiro aqui sobre o Beraldo, tá? Rapidinho. O Le Parisien deu uma nota 3,5, se não me engano, para o Beraldo, e dizendo que a inexperiência dele foi fatal no lance do gol do Hummels. Eu acho que é importante lembrar de que estamos falando de um zagueiro jovem, que acabou de se transferir para a Europa, que chegou em janeiro, que está vivendo esse ambiente de Champions pela primeira vez, é o primeiro mata-mata, mas que tem muito potencial para evoluir, né? Eu acho que a avaliação do Le Parisien está correta? Eu acho que está. Eu acho que pesou um pouco de inexperiência, sim. O Beraldo não era o titular da zaga. O Beraldo jogou ontem. O Beraldo entrou no primeiro jogo porque o Lucas Hernandes se machucou e está fora da temporada. Entrou com 20 minutos na semana passada. E ontem precisou ser titular e acabou num lance crucial dando uma cochilada. Agora, não é um jogador para se descartar. Não dá para você chegar agora com 4 meses de Beraldo na Europa. Não serve para o PSG, não serve para a Champions, empresta ele para a segunda divisão francesa. Calma. O Beraldo mostrou já que tem potencial. Vai passar pelo amadurecimento, pelo sofrimento, né? O Vinícius Júnior foi para a Europa. O Benzema dizia, não toca a bola para ele que ele não está quebrando. A imprensa dizia, aí o cara chegou aqui e não sabe finalizar. Se transformou no que se transformou hoje. Para o Beraldo é cruel também porque ele é zagueiro. É um gol nas costas dele, é uma falha, é um erro que às vezes custa um resultado. E vai ter a crítica. Não é que a crítica não tenha que existir. Agora, não dá para você agora traçar, definir um conceito definitivo negativo do Beraldo. E não serve mais. Calma. Penso assim. Mbappé é o seguinte. Aliás, não só uma leitura sobre o Mbappé, mas uma leitura do projeto. O PSG gastou bilhões. O PSG contratou um monte de treinador, contratou um monte de diretor esportivo. Jogadores, então, nem se fala. Ibrahimovic, Cavani, Messi, Neymar, Mbappé. Ninguém ganhou a Champions. Ninguém.
Ninguém. Aliás, rodou um monte de gente, mas o Al-Khelaifi não. Eu acho que agora o projeto vai passar, obrigatoriamente, né, com a saída do Mbappé, o projeto vai passar por uma mudança. Essa era gastadora do Paris Saint-Germain, que não trouxe resultados. Eu duvido que continue nesses moldes, eu duvido, e acho que o seu Al-Khelaifi sobe bem no telhado. Eu, se sou os caras lá do Catar, que bota essa grana toda, chamo ele numa sala, fala, queridão, o que aconteceu? Olha, tá vendo essa planilha aqui? Nós gastamos isso aqui tudo. O que o senhor trouxe de... Cadê a Champions? Cadê, meu amigo? Desculpa, um abraço para o senhor. Em qualquer empresa, né, no mundo corporativo, o seu Al-Khelaifi já tinha saído do cargo, não é depois de ontem, já tinha saído do cargo há uns 2 anos, pelo menos. Essa bagunça que virou o PSG. Gastador e sem plano, e sem ideia, e sem projeto. Ele é um dos grandes culpados, se não o maior culpado. Mas sobre a figura do Mbappé, não dá para a gente fazer uma avaliação completa do que foi a passagem dele pelo clube e não concluir que foi uma decepção, porque foi. Como a gente pode falar do Messi, como a gente pode falar do Neymar, em termos de comportamento, em termos de resultados, ok, botou o time numa final de Champions, ajudou muito a botar o time naquela final de 2020, mas no todo não teve identificação com a torcida, se envolveu em polêmicas, teve muitas lesões, foi muito quebrado também na França por uma arbitragem que não o protegia, não protegia a sua integridade física, mas caramba, não rolou. Com o Mbappé também não. Ninguém vai poder passar pano para a passagem do Mbappé. Um jogador que custa o que custa, que aos poucos foi ganhando mais poder ainda dentro do clube, fazendo as suas vontades prevalecerem, limpando, entre aspas, a área para reinar com poder absoluto de vestiário, de campo. E o que ele entregou? Cadê a Champions? Cadê o grande objetivo? Cadê a grande obsessão? Ele não entregou. Ah, esse decepcionou mais, esse decepcionou menos. Quer fazer esse exercício, tudo bem. Mas é uma passagem frustrante. Até pela identificação, por ter tido mais tempo que os demais, por ter tido mais poder que os demais, por ter sido mais protegido que os demais que eu falo, os outros grandões, Messi e Neymar, que passaram por lá. Pode botar o Ibra e o Cavani nessa história, apesar de serem de uma era um pouquinho mais para trás. E não rolou. Acho que o Mbappé tem potencial para dominar a próxima geração? Tem, claro que tem. Mas, por exemplo, me incomodou demais a postura do Mbappé nesse confronto contra o Borussia Dortmund. Uma certa acomodação no sem bola. A bola não chega, ok, a bola está com o Dortmund. Eu não vou fazer força para pressionar, com o time dele precisando de toda a ajuda possível para fazer a pressão correta em cima do Borussia Dortmund. Acho que, com o que mostrou, se chegar ao Real Madrid agora, chegará de uma maneira diferente. Chegará grande, porque o Mbappé é um personagem grande do futebol atual. Mas, pera aí, queridão. O que você ganhou no PSG? Tudo bem, você tem uma Copa do Mundo, você tem uma artilharia em Copa, um hat-trick em final de Copa, mas vem cá. O que você ganhou no Paris Saint-Germain mesmo? O que você fez agora no mata-mata da Champions mesmo? Enfim, acho que num projeto mais bem pensado, num DNA vencedor de um clube, eu acredito que o Mbappé pode estourar, pode explodir no Real Madrid. Mas uma coisa é você chegar e falar, ó, PSG, tô indo embora, tá aqui a taça da Champions em cima da mesa, tchau pra vocês. E você chega grandão no Real Madrid. Outra coisa é chegar do jeito que vai chegar agora. E outra, no Real Madrid ele não é dono. No Paris Saint-Germain pode ser o dono, o Sarkozy, Sarkozy estava no estádio na semana passada. O Macron vai lá e chama, pelo amor de Deus, vem cá, meu filho, vem jantar comigo, não saia do Paris. O cara é meio dono da parada, o reizinho da parada no Real Madrid, ele é mais um. Porque Real Madrid é Real Madrid. Vejamos, eu estou muito curioso para ver como vai chegar o Mbappé. Com que tamanho, estatura, postura ele vai chegar no Real Madrid, caso ele vá mesmo para o Real Madrid, né? Ainda não temos essa confirmação oficial. Vamos falar do Flamengo, segundo assunto do vídeo de hoje. Hoje o almoço vai ser longo, hein? Longo, sobremesa, tranquilo. Dá até para curtir o vídeo naquele cochilo pós-almoço para quem tem esse privilégio, né? Quem não tem já tem que voltar para o escritório correndo, ou tem que levar os filhos para a escola, aquela loucura. Tá bom, vai ouvindo no caminho aí, tá tudo certo. Galera, o que foi o jogo contra o Palestino? O Flamengo até dá uma melhorada leve na parte final do primeiro tempo. Aí toma um golaço do segundo tempo.
E o final do jogo é aquele desespero de um time completamente desajustado, tentando chegar ao ataque sem saber como. O Flamengo de novo insistiu em chutão. O Flamengo de novo insistiu nesse jogo posicional que limita várias ações de jogadores dentro de campo. E assim, galera, vamos ver o que está sendo a Libertadores dentro desse grupo do Flamengo. O Palestino, pô, é brincadeira. O Palestino, dentro de casa, na primeira rodada dessa competição, recebeu o Bolívar, ok? Você sabe quanto foi o jogo? Vocês lembram quanto foi o jogo? Se vocês não lembrarem, eu vou ajudar vocês. Foi 4-0 Bolívar no Chile. Ah, não, foi La Paz o jogo, né? Provavelmente foi na altitude lá, é muito difícil jogar. Não. O jogo foi no Chile. Foi no mesmo estádio onde o Flamengo perdeu ontem. O Bolívar, da Bolívia, de La Paz. Ah, o Bolívar só ganha na altitude lá, 3.600 metros, é por isso. Não, o Bolívar lá no Francisco Rumoroso, não é isso o nome do estádio? Não, El Teniente, o estádio, foi no El Teniente. Foi em outro estádio, mas enfim, foi lá no Chile, sem altitude. O Bolívar foi lá e enfiou 4-0 no Palestino. E ontem o Flamengo perde para este time extremamente frágil do Palestino por 1-0, com muitas dificuldades para impor o seu jogo. Estamos falando do melhor elenco dessa Libertadores, de um investimento poderosíssimo, fortíssimo, que o Palestino, coitado, nunca vai ter a chance de fazer na vida. O Palestino nunca vai chegar perto de faturar 1,3 bilhão de reais que o Flamengo faturou no ano passado. Só para repetir, tá? É bom a gente repetir as coisas para você guardar bem na memória. O Flamengo faturou 1,3 bilhão de reais no ano passado. E ele conseguiu a façanha de perder para o Palestino. Para o Palestino. Isso é muito sério. Se você me perguntar, dá para salvar o trabalho do Tite? Eu tenho dito nos vídeos aqui, eu acredito na capacidade do Tite. Nós estamos falando de um técnico de primeira prateleira dentro do mercado brasileiro. Obviamente que eu acredito na qualidade desse elenco que o Flamengo tem, que é acima dos padrões, é acima da média. Agora, para acreditar no trabalho do Tite, é preciso que ele entenda que as convicções aplicadas atualmente não funcionam, não estão funcionando e talvez não funcionarão. Ou há uma mudança de filosofia, de pensamento de jogo, de execução, ou o trabalho do Tite já foi. Tem gente, inclusive, que acha que o trabalho do Tite acabou nas vaias do xingamento do vai tomar naquele lugar depois de ganhar do Amazonas na Copa do Brasil dentro do Maracanã. Tem gente que defende essa tese. Galera, o Tite foi demitido ali pela arquibancada, falta só formalizar. Eu não sei, mas estou começando a achar. A postura do Flamengo ontem contra o Palestino, assim, é um negócio que você não consegue compreender. Como o Flamengo conseguiu perder para um time que tomou 4-0 do Bolívar dentro de casa. Solidez defensiva, esquece, tá? Acabou. O Flamengo ontem tomou o seu 4º gol. O desempenho é idêntico, tá? O desequilíbrio de ataque e defesa, a falta de efetividade no ataque e a falta de solidez e de segurança lá atrás, os números traduzem fielmente, tanto no Brasileiro quanto na Libertadores. 5 jogos no Brasileiro, Flamengo marcou 5 gols, tomou 5. 4 jogos na Libertadores, Flamengo marcou 4 gols, tomou 4. Galera, o campeonato estadual ilude demais. Pô, Jorge, caramba, mas aí você tá falando com toda a contundência que 1 mais 1 é 2, eu já sei disso. Pô, você não é o Einstein, mas tem uma galera que não entende. Chegamos a 2024... E ainda tem gente que se ilude com conversinha de campeonato carioca, de estadual, de... Acontece. O Flamengo está pagando o preço não só de uma estratégia que não vem dando certo, de um trabalho que não faz esse time jogar nem metade. Não é questão que o Flamengo tem ido bem. Desculpa, continuo achando que o segundo tempo que o Flamengo faz em Bragança, ele é um segundo tempo de pequenos ajustes que dão certo, né? O De La Cruz vindo para uma faixa um pouquinho mais para trás do campo, a entrada do Vinha que melhora, né? Um pouquinho a qualidade das ações ali pelo lado esquerdo, e também pela entrada do Lincoln e a saída do Gustavo Nunes, que diminui a pegada do Red Bull Bragantino, mas eu acho que assim, é muito pouco para chegar e falar, não, a galera tá criticando muito, olha aí, o Flamengo fez um final de jogo forte em Bragança, a arbitragem atrapalhou. Eu acho que a arbitragem foi mal, falei isso aqui no vídeo do domingo. A arbitragem foi ruim, o Flamengo foi muito prejudicado, especialmente no lance da expulsão do Luan Cândido, que voltaram atrás.
O lance do pênalti eu ainda tenho minhas dúvidas, mas o Flamengo foi prejudicado pela arbitragem em Bragança. Mas o que o Flamengo fez em Bragança é pouco diante da necessidade, da margem que esse time ainda tem para evoluir. O Flamengo não está jogando metade da sua capacidade em 2024. Olha o elenco que o Flamengo tem nas mãos. O Flamengo não joga metade. O De La Cruz, coitado, o De La Cruz joga por uns 30. O De La Cruz tem que fazer o trabalho, por exemplo, que o Gerson não faz e tem vaga cativa no time. Cadeira cativa. Jogue, não jogue, entregue, não entregue, o Gerson tá lá. E o coitado do De La Cruz tendo que se estourar em campo. Vai chegar uma hora que vai cobrar um preço físico do De La Cruz, tá? Tudo que ele tá tendo que fazer é se desdobrar em campo para tentar fazer esse time andar. E o técnico do Flamengo não consegue, com o que tem nas mãos, fazer o time andar. O trabalho do Tite é ruim. Não é ruim, não, tá? É muito ruim. É muito ruim. Isso precisa ser dito. Ah, tem jogador querendo derrubar? Você tem como provar isso? Eu não tenho. Eu sei que, nas mãos do atual treinador, o time não está rendendo. E se há alguma questão de insatisfação, isso também precisa ser contornado pelo treinador. Se os jogadores não estão felizes com o modelo de jogo, com o sistema implementado, com o trabalho que está sendo tocado, isso também é atribuição do treinador. Ele também precisa resolver esses conflitos. Aliás, um treinador que se vendia dentro da seleção brasileira como um cara paizão, que tinha o domínio do grupo, que todo mundo gostava, que era um ótimo gestor e que na Copa do Mundo virou as costas para os caras depois que o time foi eliminado. Cometeu um erro grave. Então, galera, a margem de paciência, o estoque está curtíssimo para o Tite. Sábado ele tem um jogo de risco elevadíssimo no Maracanã. Que ele vai pegar um Corinthians que não vem bem no ano. O Corinthians fez ontem outro jogo pobre. Aí o Antônio Oliveira chega e diz, mas não dá para jogar bem sempre. Mas não é isso, professor, com todo respeito. Não é que o Corinthians tenha que jogar bem sempre, só que ele vem jogando mal quase sempre. Essa é a lógica que está invertida aí. O que aconteceu contra o Fluminense foi um acaso, foi um oásis em meio a esse deserto que é a temporada do Corinthians e se explica muito pelos problemas atuais do Fluminense também, porque um jogo, você sabe, são duas equipes e as ações de uma influenciam nas ações da outra, né? Também é tão básico quanto 1 mais 1, né, dá 2. Tão básico quanto o campeonato estadual ilude, né? São as verdades básicas, elementares do futebol, mas que você precisa repetir, desenhar, porque tem uma galera que ou não aprende ou teima em não aprender. Então o jogo é de risco, porque o torcedor do Flamengo já vai pro Maracanã revoltado sábado. O cara já sai de casa sábado pronto para vaiar. Ao menor sinal de repetição dos problemas, a arquibancada vai se voltar contra. O jogo é tenso sábado, porque o Flamengo se colocou nessa situação. Galera, você olhar para a tabela da Libertadores e ver o Flamengo com um jogo a mais em relação a Bolívar e Milionários, que ainda vão se enfrentar hoje na Colômbia. O Flamengo ocupar a 3ª posição do grupo. O Flamengo em 12 pontos disputados, num grupo com Bolívar, Palestino e Milionários. Ter 4 pontos, aí é brincadeira. Desculpa, mas isso aqui foge muito da curva. Isso aqui foge muito do padrão pelo potencial de investimento que o Flamengo tem. Porque aí tem os caras que ficam na zoeira, né? Ah, o Flamengo na Libertadores é isso aí mesmo. 2019 foi um acaso. Aí os caras lembram. O Flamengo já passou vergonha pro Defensor, pro Leão, para clubes assim, inexpressivos como é o Palestino, né? Só que hoje, cara, o Flamengo é bilionário. O Flamengo hoje ajustou as contas. O Flamengo hoje tem um elenco top no continente. Melhor elenco desse continente. Tá bom, não é o melhor, Jorge. Tá, é o segundo melhor, o terceiro melhor. Você não vai rebaixar mais do que isso, o elenco do Flamengo, né? Só se o teu clubismo te cegar. Então hoje, a realidade é outra. Hoje o sarrafo é outro. O Flamengo 2007, perder pro Palestino, claro que causaria crise, porque é o Flamengo. Pela grandeza do Flamengo. Mas, pô, era o Flamengo da zona. O Flamengo 2024, perder pro Palestino, com as contas arrumadas, com o elenco que tem, com o treinador que comandou a principal seleção do mundo nas últimas 2 Copas. Peraí, tem alguma coisa... Mas não é pouco, não é muito errada no Flamengo. Mas muito errada. Ou o Tite corrige, ou então não vai ter jeito. Vamos lá. Sobre Brasileirão, último assunto de hoje. CBF ontem divulgou o adiamento, confirmou o adiamento dos jogos dos 3 gaúchos no Brasileirão, Juventude, Grêmio e Internacional, até o dia 27 de maio, pelos próximos 20 dias. Bom, já te digo aqui que
os jogos, imediatamente após essa data, também deverão ser adiados, porque o aeroporto não vai reabrir tranquilamente na virada de maio para junho. A partir do momento em que o aeroporto reabrir, você vai ter que fazer todo um processo de limpeza das estruturas do aeroporto, de calcular os danos, os prejuízos. Isso vai levar semanas. As águas estão baixando, mas há previsão de mais chuva no Rio Grande do Sul nessa semana a partir de hoje, o que pode piorar a situação, que deu uma leve melhorada nas últimas 48 horas. Então, não vai ser na virada de junho. Convenhamos, não vai ser. Alguns clubes ofereceram estruturas próprias para abrigar os gaúchos. Então, ontem saiu uma nota conjunta do São Paulo, do Palmeiras e do Flamengo, se oferecendo para receber os clubes gaúchos. Se falou na possibilidade da Granja Comari. Acho que o Santos também, o Marcelo Teixeira, falou alguma coisa de liberar lá o CT para os gaúchos e tal. Por quê? Porque não há um consenso entre os 17 demais clubes do Campeonato Brasileiro sobre parar ou não o campeonato. Tem clube que não quer parar. O seu Adson Batista, que responde pelo Atlético Goianiense, ontem, numa entrevista, acho que ao GE, ele se mostrou contra paralisar o Campeonato Brasileiro e proferiu uma frase que é muito infeliz, mas que é digna do repertório restrito que ele tem. Ele disse o seguinte, abre aspas, penso que não é solução parar o campeonato. Parar por quê? Para podermos ficar aqui sofrendo e chorando? Fecha aspas. É um sujeito, como dirigente, a meu ver, completamente desqualificado, né? Que tem muita dificuldade de entender a magnitude de problemas e de mostrar uma sensibilidade para problemas que são de ordem pessoal e que estão ligados à atividade dele como dirigente. Perceba que a minha análise aqui é apenas do dirigente Adson Batista, não conheço a figura, mas fico impressionado como ele consegue errar em grande parte, na maioria das suas declarações. Eu acho que uma instituição como o Atlético Goianiense, com a sua história, que representa tanta gente, ter um cara desqualificado como dirigente, como o Adson Batista, respondendo, defendendo e sendo o rosto dessa instituição, eu acho muito ruim. Eu, se torcedor do Atlético Goianiense fosse, não gostaria e não me sentiria representado por esse senhor. Porque é de uma incapacidade atroz. Bom, então não há um consenso. O Atlético Paranaense também parece que é um clube que não é disposto a parar o campeonato nesse momento, segundo algumas apurações. E quando você vê movimentos como esse de São Paulo, Palmeiras e Flamengo, por mais que possa existir, e eu acredito, presumo sempre a boa-fé das pessoas, a melhor intenção possível de, né, abrigar os gaúchos, os clubes e jogadores e funcionários e tal, mas no fundo também é um desejo de, não, vamos dar um jeito aqui de não parar o nosso negócio. Para mim tá claro. Para mim está claro. Tem boas intenções aí, presumo que sim, e tem uma lógica de negócio aí nessa ideia de receber os gaúchos. Aí o presidente do Grêmio falou, galera, obrigado, mas pô, não dá para pensar nisso agora. Talvez mais para frente, tá? Talvez lá em junho. Mas agora não dá. Você sabe por que não dá? Ontem a gente estava lá no Último Lance na TNT Esportes entrevistando o Nenê, jogador do Juventude. E o Nenê falou, cara, assim, eu tô aqui em Caxias do Sul, a gente aqui até tá conseguindo treinar, porque Caxias do Sul fica na parte alta do estado, é cega, então não foi tão devastada quanto as cidades que ficam mais abaixo no território. Mas, pô, a gente tá indo treinar sem cabeça, cara. O Nenê, eu tive a chance de narrar um jogo de Champions com o Nenê comentando na fase de grupos, lá na TNT Esportes, foi nosso convidado e tal. O Nenê, cara, é um cara super alto astral, sorridente, pra cima, baita resenha. Pô, foi uma tarde legal que a gente passou com ele lá. A gente viu o Nenê entrar ontem via internet lá pra entrevista. O Nenê tava destruído, cara. Tava arrasado. Porque o povo gaúcho, ele sofre os efeitos materiais dessa perda e os efeitos emocionais também. Porque todo mundo conhece alguém que está passando por isso. Aqueles que conseguem hoje minimamente se proteger, eles estão vendo o desastre ao redor. E isso sem falar na dupla Grenal, que nem treinando tá. Porque tem família de jogador com casa submersa. Tem funcionário da dupla Inter e Grêmio com necessidade, sem itens básicos em casa. Aí você quer que esses caras vão trabalhar, pega esses caras, aí beleza. Não é só o jogador, não. Porque se tem um argumento que é o seguinte, tô conferindo se não parou a gravação aqui, porque eu quase quase derrubei o microfone aqui. Não parou. Senão vai acontecer o problema que aconteceu no áudio de ontem. Tem jogador
que tem jogador que vai... Ok, tem um argumento, lembrei. Tem um argumento que é o seguinte, pô, qual o problema pegar o jogador do Inter, o jogador do Grêmio e levar ele para Granja Comari, por exemplo? É o trabalho dele, ele vai ficar lá treinando, trabalhando e jogando fora do Rio Grande do Sul. Ele tem condição, a família dele tá bem, tá abrigada, o que não é necessariamente uma verdade. E os funcionários? E os massagistas? E os roupeiros? E o pessoal do staff? E os seguranças que não ganham o salário de 3 dígitos que um Ener Valencia eventualmente ganhe, por exemplo, né? Que um Diego Costa eventualmente ganhe, que um Renato Gaúcho, um Cudê, esses caras não estão na mesma situação. E são esses caras que fazem a roda do futebol girar. Eles são essenciais para o dia a dia de um clube. Esses caras estão com a casa com água na cintura, amigo. Esses caras estão sem água para beber. Vocês têm ideia? Vem uma frente fria agora do Rio Grande do Sul e os termômetros vão beirar ali a casa de 9, 10 graus ali na região de Porto Alegre. Talvez essas pessoas não tenham nem roupa para passar por esse frio que virá agora. Então é muito simples. Faz o seguinte, pega o cara, leva ele para o Rio de Janeiro, deixa a família dele lá. Tranquilo, ele vai estar trabalhando na Granja Comari, a família fica lá, com o jacaré boiando na rua. Vocês viram os vídeos ontem, né? Tem jacaré boiando na rua. Com vagabundo assaltando, gente de barco, de jet ski, e gente tentando invadir casa, saquear supermercado. É tranquilo, gente. É só pegar os times e levar para outro estado. As famílias... mas o que faz com as famílias? Aí, beleza. Deixa lá. Galera, se a gente não entender que os negócios são feitos por pessoas, as pessoas têm necessidades, estão passando por uma catástrofe, e o negócio nessa hora vai ter que ficar em segundo plano, a gente vai ficar numa discussão vazia. Sabe aquela coisa do cara que discute sem saber do que está falando? Do cara que não tem a menor noção, porque ele nunca viveu o problema e ele acha que existe uma solução simples para um problema complexo. É como eu vejo vários dirigentes se comportando nessa hora. Não dá para falar em futebol, em fazer bolha, em... Cara, ou para o campeonato, porque a temporada está comprometida. Se parar o campeonato não é a melhor solução, existe um outro caminho. Você cria uma condição especial para o trio gaúcho. Ou você não rebaixa o trio gaúcho, ou você abre mão das disputas, ou eles entrarão em campo sem valer pontos para eles, para os demais, enfim, apenas por uma questão de treino, arrecadação, receita. Enfim, tem caminho. Tem caminho. O que não dá é para achar que, não, adia 20 dias, daqui a 20 dias a gente bota os caras para treinar de novo e tá tudo certo. Eles já perderam ritmo, o ritmo já foi totalmente quebrado, o trabalho foi interrompido, o entrosamento mental, foi tudo. A temporada 2024, na prática, ela acabou para a Juventude, Inter e Grêmio. Ou a gente trata disso com clareza, ou a gente vai ficar fingindo que existe solução fácil para isso e não tem. Eu acho que vai ser necessário fazer uma mobilização como aconteceu com a Chapecoense. Claro que o desastre da Chapecoense, para a instituição, não para o Estado, mas para a instituição, ele foi ainda pior, né? Porque acabou, morreu todo mundo, morreu o presidente, morreu o treinador, morreu o elenco, morreu todo mundo, acabou a instituição. As pessoas de Inter, Grêmio e Juventude ainda estão aí, graças a Deus, mas sem a mínima condição de disputar em normalidade o que vem por aí na temporada. Então você vai ter que criar uma condição de manter a cota, de prestar um auxílio a esses elencos, a esses clubes, porque eles vão ter perda de receita, eles não vão conseguir jogar, eles vão gastar uma grana para recuperar o Beira-Rio, para recuperar a arena, para recuperar as estruturas de CT, todas alagadas, prejuízo material grande. Então você cria uma condição. Os 3 não vão jogar mais até o fim do ano, mas nós vamos preservar as cotas aqui. A TV vai continuar pagando a cota, como fez com a Chapecoense. É uma situação... Aliás, existe algum fundo... E aí eu não estou fazendo crítica, não. Eu estou só perguntando mesmo. Existe algum fundo criado pelos clubes, pela CBF, pensando em situações assim, de tragédia, de interrupção forçada do campeonato, para que você continue gerando recursos para essas entidades? Existe? Eu não sei. Se não existe, tem que tirar do papel. Se existe, tem que tirar o dinheiro e fazer o Pix para os clubes. Simples. E pensar que o campeonato talvez tenha que seguir com os outros 17. Ou talvez tenha que parar por um tempo. O que não dá é para achar que vai ser fácil empurrar com a barriga. Adia 20 dias, daqui a 20 dias adia de novo, daqui a dia de novo. O ano tem 365 dias, não tem 450 como a galera do futebol acha que tem. E eu continuo achando que se empurrar o campeonato para dezembro, janeiro, vamos empurrando. Dá para fazer. Termina o campeonato em janeiro do ano que vem? Dá para fazer. Início de fevereiro? Dá para fazer. A Federação Gaúcha vai abrir mão de alguma data do estadual?
A Federação Paulista vai abrir mão? A Federação Carioca? A Federação Mineira? A Federação Baiana? A Federação Cearense? Vão? Eu duvido. Duvido muito. Mais fácil botar 2 jogos no mesmo dia do que eles abrirem mão de 1 milímetro do faturamento deles. No fundo, a grande maioria olha para o próprio rabo. É a verdade da vida, infelizmente. O que você pensa? Bom, deixei aqui durante o vídeo o Pix, deixei na tela. Ontem eu esqueci de colocar na tela. Ontem era dia de Champions, eu narrei PSG em Dortmund e fica uma correria. Então, me desculpe, até problema de áudio a gente teve ontem. Mas deixei aí para você, mais uma vez, o Pix na tela para você fazer a sua doação a essa instituição que eu conheci nessa semana e que faz um trabalho especialmente voltado para as crianças que são vítimas dessa tragédia. sos@visãomundial.org. E vou deixar agora, novamente, como fiz nos últimos 2 vídeos, vou deixar uma apresentação do trabalho que essa instituição está fazendo no Rio Grande do Sul. Qualquer ajuda de qualquer valor faz a diferença nessa hora. Juízo e tchau. Eu não tinha visto aí numa enchente de criança. Se eu demorasse um pouco mais, a água ia me pegar. Eu tive que correr. Foi terrível. Dali um pouco minha mãe me ligou, que era pra ir correndo pra casa, que a água tava chegando na minha casa. Cheguei em casa, tirei um pouco de roupa e não deu pra tirar mais nada, perdemos tudo, né? O Vale do Taquari é conhecido por ser um dos vales mais férteis do mundo. Infelizmente, a fúria do rio avançou então nos territórios aqui. Foi um episódio muito triste da nossa história. Nós, na verdade, passamos uma noite, dá para dizer, de terror, né, no sul. Que nós não imaginávamos que ia passar pelo que passamos. E, infelizmente, a nossa cidade foi praticamente destruída. Nós, na minha casa, eu nunca imaginei que ia chegar água, não esperava. E tivemos que, meio da noite, abandonar tudo, correr e deixar tudo para trás e salvar somente as crianças e os cachorros. A água invadindo, a gente tendo que subir na igreja, pessoas pedindo socorro e a gente não tendo como ajudar. Tava muito ruim. Naquele dia eu nem consegui dormir. Nós viemos para cá com uma equipe da prefeitura, na verdade, voluntários já. E aos poucos a gente foi organizando. Nós temos aqui 160 pessoas. A gente demorou para saber o que fazer, porque eles estão aqui porque não tem mais casa, não tem para onde voltar. Nessa ação específica de hoje, em comemoração ao Dia das Crianças, a Visão Mundial fez uma ação de entrega de 200 kits, os kits de ternura, né, com brinquedos voltados à pedagogia de emergência, né, ali na igreja e também no abrigo no Parque Cinquentenário, que é onde tem no momento 47 crianças desabrigadas, estão morando temporariamente lá em situação de vulnerabilidade social. Sentir-se um pouquinho as crianças abraçadas, felizes, com uma lembrança, e diz passagem, uma lembrança que para elas, muitas delas não tem nada, ver o sorriso no rosto dessas crianças não tem nada que pague. Então, mais uma vez, eu quero agradecer a Visão Mundial e todos os colaboradores dentro desse projeto. As crianças felizes nos alegram também. Deus abençoe. Eu senti muita alegria. Fazia tempo que eu não me sentia muito bem. Tudo que aconteceu. Para nós é o combustível que estava precisando, entendeu? Se não fosse você, voluntário, ajuda, nós estaríamos, cada vez mais triste, não teria ânimo para recomeçar de novo. É que quando tu vê o teu filho feliz, você fica feliz, né? Então o sorriso dele é um sorriso nosso, né? Eu ganhei chocolate, muito chocolate, muito chocolate. Isso, mais isso, que eu já pintei um pouco. A
Ah, foi muito bom ver ele feliz, porque ele só quer ficar lá deitado, mexendo no telefone, ele não quer sair brincar, nada, né? Mas hoje foi, pra ele foi muito bom. Lembrar um pouco do que é uma infância um pouco normal, né, de uma forma lúdica. Só agradecer a Visão Mundial e demais colaboradores pelo trabalho aqui que está sendo feito.